Olá, meus amados! Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês diriam amém se eu pedisse para Deus tirar os seus filhos de vocês? Eu vou melhorar a pergunta. Vocês diriam amém se eu orasse para Deus pedindo para que Deus tirasse o seu marido, a sua esposa de você? Vocês diriam amém? Vocês diriam amém se eu pedisse para Deus amaldiçoar vocês? Vocês diriam amém? Então, meus amados, é o que se tem dentro do sistema evangélico. Pessoas pedindo para Deus amaldiçoar você, tirar aquilo que você tem de você, aquilo que você tem em você, crente, pessoas que se diz participante, dirigente de um culto de oração. E nesse culto de oração que eles fazem, fica meia hora, 40 minutos, pedindo para que Deus amaldiçoe você, pedindo para que Deus tire aquilo que você já tem. E as pessoas dizem amém. Como é que pode uma coisa dessa, meus amados? Como é que pode, meus amados? A maior, preste atenção agora que eu vou falar, a maior maldição que já se vimos dentro de uma religião, dentro de um culto, dentro de um culto de oração, né? Aquela ministrante daquele culto de oração, a maior maldição que eu já ouvi na minha vida é: Deus visita o fulano que está no hospital. Deus visita a casa do ciclano que não está bem. Deus visita a Maria que está lá internada no leito do hospital. A Severina que sofre de uma perna, Deus visita ela. Essa é a maior maldição. E as pessoas, sem nem um pouquinho de entendimento, diz amém. Amém. Por quê? Porque elas não entendem nada do que se diz a palavra de Deus. Então, meus amados, como eu posso orar para você, pedindo que Deus visite a sua casa, pedindo que Deus visite o seu familiar que está doente, sendo que Ele já vive em você? Então, se eu peço, meus amados, essa é a chave. Se eu oro a Deus pedindo para que Ele visite você, o que é que eu estou dizendo? Deus, sai dessa pessoa, visita ela de vez em quando só. Vai, visita ela de vez em quando. O Senhor não precisa morar nela. Visita ela somente. Porque, meus amados, como eu posso visitar a minha casa? É na minha casa que eu moro, é nessa casa que eu moro. Então, nessa casa eu não posso visitar. Essa é uma única casa que eu não posso visitar, porque eu sou morador dela. E como que eu posso orar para Deus, dizendo: Deus visita a Chiquinha, visita o Pedro, visita o José, visita a Maria? É o mesmo que eu estou falando. Deus, sai dela.
Sai daquela pessoa, ela não te merece. Ela não te merece. Visita ela somente. Vai lá uma vez por mês. Porque visita, não se faz visita todo dia. Visita, se visita de vez em quando. Então, se eu estou dirigindo um culto de oração e dizendo, Deus visita o Pedro, visita o José, visita a Maria, eu estou dizendo, Deus, sai dela. Não precisa o Senhor viver nela, naquela pessoa. Ela não te ama, sai dela. Apenas visita ela, vai lá uma vez por mês. Sendo que Deus está em você, está em mim, está em você. Então, para nós encerrar, eu quero ler um versículo bíblico, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem? Então, meu amado, se eu peço para Deus te visitar, é o que eu mesmo que eu estou falando, Deus, sai dela. Eu sei que você vive nela, mas não é necessário, Deus, se eu viver nela. Visita ela lá uma vez por mês. Vai lá a cada 6 meses. Visita ela. E as pessoas, sem um mínimo de consciência, de entendimento, o que é que essas pessoas diz quando a pessoa ora dizendo Deus visita? Amém. Amém, amém, Jesus, amém, Jesus. Não sabe ela que nessa oração aquela pessoa está dizendo para que Deus saia da sua vida e visite a sua vida de vez em quando, um mês em mês, 2 em 2 meses, ou cada 6 meses. Ou nunca, né? Ou nunca. É isso que eu estou falando, meus amados. Se eu oro para você dizendo que Deus te visite, é isso que eu estou afirmando com as minhas palavras. Deus sai dela. E você, sem entendimento, diz o quê? Amém. Então está aí a dica para esse sábado, né? Que você seja feliz. Nunca diga amém para uma pessoa que ore para você dizendo, Deus visite ela. Nunca diga amém. Amarre essa palavra. Porque Deus, Ele vive em você. Quem vive em você não pode visitar. Ele é morador. Amém, meus amados? Está a dica aí.